Muito bom dia a todos vocês que estão me escutando. Meu nome é Rafael, OSS, e estamos iniciando mais um Open News. Estamos falando numa segunda-feira, dia 15 de junho de 2026. Sejam muito bem-vindos. A hora exata agora é 11h14. Estamos começando mais um Open News. Informação com opinião. Tivemos um final de semana movimentadíssimo, tivemos Copa, tivemos, infelizmente, tragédias, mais precisamente no Rio de Janeiro, tivemos eventos esportivos, muita coisa. Desejo uma ótima semana a todos os meus irmãos em Cristo. Em breve nosso Rei voltará. Estejam vigilantes. Em breve nosso Rei voltará. Eis que um povo aguarda pelo seu Rei. Se você é meu irmão em Cristo e está esperando pela volta do Rei como eu, uma boa semana. Para você que ainda não acredita, também desejo uma ótima semana. Sejam todos muito bem-vindos. Muito bem-vindos. Vamos iniciar mais uma rodada de notícias. Tudo certo então para a gente iniciar? Vocês estão preparados? Está com seu cafezinho, seu chá? Aqui é informação com opinião. Vamos iniciar então? Todos apostos? Sempre iniciamos aqui pelo site do G1, né? E o legal do site G1 ou melhor, a Rede Globo, é que ninguém gosta da Rede Globo. Se você é de esquerda, se você é de direita, se você é centrão, se você não é nenhum nem outro, todo mundo critica a Rede Globo. Todo mundo. Eu já falei aqui em um vídeo anteriormente que o problema do G1, principalmente nas notícias relacionadas à política, o que eles fazem? Eles possuem um viés só para um lado. Esse lado é pro lado da esquerda. E não tem problema. Eu acho que os portais de notícias, eles podem sim ter um viés. Agora, eles precisam ter um viés para a esquerda, um viés para a direita, um viés talvez para o centrão. E a notícia nua e crua, como ela é. Aconteceu isso e ponto final. Então, quando eu pego notícias aqui no G1 do Bolsonaro ou até mesmo do Donald Trump, por mais que o Trump seja louco, a gente precisa dar a notícia como ela é, e a gente precisa do quê? De jornalistas de esquerda e de direita que tenham uma opinião crítica, que faz parte do jornalismo em si. O jornalismo com opinião é muito bem-vindo. Ele faz com que as pessoas que estejam escutando
crie um senso crítico também, porque eu posso concordar ou discordar. Inclusive vocês que estão me ouvindo aqui. Passo aqui a minha opinião, não necessariamente estou correto, mas ainda que eu não esteja correto, você tira proveito disso, porque você cria uma opinião contrária, apresenta os seus argumentos e vai ao embate. Seja aqui nos comentários, seja em casa, seja no grupo do WhatsApp. Mas é esse o objetivo, né? É a gente criar pessoas num estado, numa federação que tenham opinião crítica. E não massas de manobra. E eu tenho uma teoria, já que eu mencionei isso antes da gente iniciar aqui, talvez você concorde comigo. Eu tenho uma teoria, talvez, aplicável para você descobrir se a pessoa é massa de manobra ou não. Preste atenção na teoria. Se, digamos lá, você tem um amigo, você desconfia que ele seja fã de político. Não somente fã, né? Porque você pode ser fã da pessoa, né? Não tem problema. Apesar de como cristão, discordo disso, mas no mundo que estamos não tem problema. O problema é você passar pano para coisas erradas. Aí qual que é a minha teoria, então? Você chega para essa pessoa, ó, meu candidato é A. Aí você chega para ela e pergunta: o que o seu candidato não tem que, se o candidato B tivesse, você deixaria de votar no seu candidato? Olha só. Essa mereceu like hoje. Porque se ele falar, olha, difícil, acho que não tem, pronto, tá carimbado. Massa de manobra. É ou não? Como assim? É Jesus? O rei? O rei, sim. Não existe outro igual. Nada se compara. Agora, o teu político? Não. Não. Comenta aqui nos comentários. Faça esse teste com aquele amigo do grupo lá do WhatsApp. Você acha, esse aqui é massa? Faça isso e responda aqui nos comentários. É uma boa tese, ou não? É ou não? Bom, vamos iniciar então essa rodada de notícias. Agora é 11h24. Estamos iniciando aqui o Open News. Já começamos polêmicos aqui, né? Com teorias e tudo. Vamos lá. Tragédia em estrada. Acidente de ônibus mata 7 atletas
de time de basquete e deixa dezenas de feridos no Ceará. Que tristeza, hein? Que tragédia, literalmente, né? Equipe havia sido campeã horas antes da Copa Sobral 2026. Governador do Ceará lamenta. Que Deus conforte o coração de todos. Amém. Que Deus conforte. Que tragédia. Muito triste. As estradas brasileiras. Certa vez eu vi um guarda municipal. Ele deu um dado. Eu não sei se esse dado permanece ainda. Mas que o trânsito brasileiro matava, né? Mais pessoas do que na faixa de Gaza. Olha só. É triste o trânsito brasileiro. É triste. Muito triste. Seguimos. Batida de helicóptero. Ex-namorada de Oliver Tree, Melanie Martinez, faz homenagem ao cantor. Testemunhas relataram série de explosões após colisão. Colisão de aeronaves é muito rara na aviação brasileira. É verdade, isso aqui é muito raro. Nesse caso aqui, para você que está por fora, esse Oliver Tree, ele é um cantor, né? É um cantor norte-americano e ele estava com um influencer argentino muito conhecido também, um youtuber, né? E eles estavam num helicóptero. Nesse helicóptero, se eu não me engano, acho que eram 6 pessoas, né? A gente vai confirmar aqui a informação. E tinha um outro helicóptero que tinha apenas o piloto. Eles se colidiram lá no ar, no Rio de Janeiro. E todos, infelizmente, nesse acidente trágico, vieram a óbito. Uma tragédia, né? Vamos investigar aqui rapidamente. Vamos investigar aqui. 6 vítimas fatais da colisão entre 2 helicópteros ocorrida no Recreio dos Bandeirantes, na zona oeste do Rio de Janeiro, neste domingo. Então, foram 6 vítimas. 5 que estavam num helicóptero e outra que estava no outro. Muito triste, né? Muito triste. Quadro do Fantástico de volta. Endrick desabafa com Neymar, indica leitura labial. Se pudesse, eu entrava. Leitura labial mobiliza legião de curiosos nas redes. Brasil que empatou com Marrocos. Tivemos também a polêmica do Romário e a jornalista, acredito que seja o nome dela, Fernanda Gentil. Tivemos essa polêmica também. Brasil empatou com Marrocos. Marrocos, para quem não está ciente, eles foram 4º colocado na última Copa. Acredito que seja a principal seleção africana do momento, né? É uma seleção forte. Seguimos.
Impasse no acordo. Trump diz que Estreito de Hormuz não terá pedágio. E Irã promete cobrar taxa. Por que o estreito é fundamental para o petróleo mundial? Para você que não entende o que está acontecendo lá, vou tentar aqui de uma maneira resumida para que a gente avance nas notícias. Os Estados Unidos sempre tiveram problema com o Irã. O Irã, ele quer desenvolver armas nucleares. Ele possui um regime totalitarista, islâmico ainda. Não bastasse ser ditatorial, é islâmico ainda. E por muitos anos o Irã vinha tentando desenvolver essas armas nucleares. As agências de inteligência dos Estados Unidos com Israel, elas vinham sabotando esse plano. E muito eficientemente. Para você ter uma ideia, para você ter o que falar, né? Seu chefe for almoçar com você e surgir esse assunto na mesa. Certa vez, né? Essas agências, elas estavam desconfiando de um local que tinha reator nuclear, que lá tinha essas instalações para enriquecimento de urânio, correto? Ao invés dessa usina ser atacada de uma maneira bruta, ataque aéreo, o que eles fizeram? Foi genial, completamente genial, quase que uma obra de arte. O que eles fizeram? Um agente espalhou pendrives à frente da entrada dessa usina. Agora, fica aqui o contraponto, né? Será que foi próximo? Foi aonde, será, né? Enfim, como que eles fizeram isso? Eles espalharam pendrive para um determinado local e dessas pessoas que trabalham, ou melhor, trabalhavam na usina, levou esse pendrive lá para dentro. E o que ele fez? O que todo mundo faria, né? O que tem nesse pendrive? E conectou esse pendrive lá na rede interna da usina nuclear. O que tinha nesse pendrive? Um vírus. E o que esse vírus fez? Ele fez com que a rotação desse reator ultrapassasse um determinado limite e que se autodestruísse. Genial, brilhante. Foi isso que aconteceu. Isso é inteligência. Isso merece nossos parabéns. Brilhante. Brilhante. Agora, mais recentemente, houve outros ataques
ataques brutos a essas possíveis instalações nucleares do Irã. Normal. Israel, Estados Unidos atacavam, destruíam, voltavam para casa, vida que segue. Normal, né? Até o Irã já sabia. Já considerava normal esses ataques. Só que o nosso querido Donald Trump, o que ele fez? Se emocionou, achava que estava no videogame. Atacou o Irã durante uma semana, se não me engano, 2 semanas. Sem cessar. Aí o que o Irã fez? O Irã... Não, só um pouquinho. Eles começaram a atacar outros países da região, inclusive Dubai, né? Se você está por dentro desse assunto, eles inclusive atacaram um famoso hotel lá em Dubai. Teve muita dificuldade para que os brasileiros que lá estão conseguissem sair de lá, conseguissem uma passagem aérea para sair de lá, né? Dentre outros países. Enfim, resumindo. E o Irã fechou o Estreito de Hormuz. Qualquer navio que passasse aqui no Estreito, a gente vai atacar. Ponto final. Qual que é a crítica, principalmente ao governo americano? É que, desde a década de 90, muitos cientistas políticos, formadores de opiniões e estrategistas militares, todo mundo, sem exceção, sabe que se você iniciasse uma guerra com o Irã, eles provavelmente fechariam o Estreito de Hormuz. E fechar esse Estreito de Hormuz possui impacto global. Por quê? Porque existe diversos canais em que navios de transporte petroleiro, o que for, eles cortam caminho. Isso economiza combustível, você economiza com logística, com tudo. E isso é um impacto global, um impacto mundial, porque passa navio de todos os países, de tudo que é lugar. E foi o que o Irã fez. Irã bloqueou esse estreito. Então, e não somente isso, tá? Outro ponto importante dessa guerra é o custo bélico. É uma guerra. Você pode atacar o Irã. Agora você não pode ter uma guerra com o Irã. Por quê? O que aconteceu? Cada míssil que os Estados Unidos ataca o Irã é milhões e milhões de dólares. Agora, os drones iranianos é 50 mil, 100 mil, 200 mil dólares. É uma guerra que tu já inicia financeiramente derrotado. Se você ficar nesse tipo de guerra, à distância, né? Então foi um ponto que, no meio desse caminho, o governo americano se deparou. A gente não pode iniciar uma guerra porque não tem custo. E outra, um dos principais pilares da campanha do Donald Trump foi guerras desnecessárias. Esse foi o pilar. Então, assim, ó, tá tudo
contra Donald Trump. Então ele precisava mais do que nunca de um acordo que publicamente, né, ou mediaticamente falando, ele tivesse uma imagem correta diante do seu eleitorado. E aqui estamos, nesse impasse. Aí o Irã também descobriu que, cara, a gente pode ficar aqui falando, que eles que estão com problema, eles que estão com um grande impasse. E agora, eles acordaram um monstrinho, vamos dizer assim, adormecido. Agora está nesse impasse. E ele não consegue sair dessa. Prosseguimos. Bom, então agora você, né, caso esse assunto surja numa reunião com seu chefe, você já sabe o que falar, né? Oriente Médio, bolsas mundiais disparam e petróleo cai forte após acordo entre Estados Unidos e Irã. É o que a gente já estava falando, né? Se houver um acordo, bom, melhor para todo mundo. Todo mundo quer um acordo. Inclusive o Paquistão que está intermediando esse acordo. O Paquistão que tem bomba nuclear. A assinatura deve ocorrer na sexta-feira na Suíça. O que se sabe? Irã apresenta 14 exigências para acordo avançar. Veja quais são. Vamos na próxima edição entrar sobre esse acordo, né? Já falei demais aqui. Vamos passar. Tem outros casos aqui, principalmente esse aqui era um dos casos que eu queria verificar do dia. Esse era um caso que eu queria falar aqui, ó, porque esse caso aqui me impactou de uma maneira absurda. Estava até conversando com a minha esposa, inclusive, sobre isso. Depoimento à polícia. Enfermeira diz que tentou ajudar jovem morta em Salto. Abre aspas. Tinha sinais vitais. Pêndulo humano. Entenda o que é o rope jumping. Veja o que disseram os funcionários que lançaram mulher sem cordas. Provavelmente você está vendo aí a imagem. Se você não está vendo, procure depois. Por quê? Eu vou até abrir aqui. Até o Fantástico fez uma matéria. Eu gosto. Vamos ver aqui rapidinho. Ontem, no interior de São Paulo, os 3 responsáveis pelo salto estão presos e não sabem explicar o que aconteceu. Abandonada há décadas, esta é a chamada Ponte do Esqueleto. A gente passa, não interfere em nada, entendeu? Eles não impedem a gente passar também. Uma estrutura bem precária. A ponte faz parte do patrimônio da antiga Rede Ferroviária Federal. Foi construída nesse trecho de zona rural entre Limeira e Cordeirópolis, mas os trens nunca chegaram a passar por aqui. Em março desse ano, a propriedade dessa estrutura foi transferida para a Secretaria de Patrimônio da União. O acesso segue livre. Qualquer pessoa pode vir até aqui e andar em cima da ponte. O local passou a atrair interessados na prática de salto. Não, na verdade, se andar pela ponte não tem problema nenhum. Saltos com corda. Ontem, 3 instrutores ergueram Maria Eduarda Rodrigues de Freitas, de 21 anos. No vídeo feito por testemunhas, é possível ver que eles não prenderam nenhuma corda ao corpo da estudante antes de arremessá-la. Maria Eduarda despencou em queda livre por 40 metros. Na hora que aconteceu tudo, ela caiu,
pessoal deu pra escutar uns fundos, o pessoal falando, cadê a corda, tá sem corda. Eles não sabiam o que responder, estavam tudo que estavam lá ainda ficaram tudo em pânico, eles não sabiam o que responder. De 6 responsáveis pelo evento, 3 permanecem presos. São os que ergueram e lançaram Maria Eduarda. Eles são investigados por homicídio com dolo eventual, porque assumiram riscos, apesar de não terem a intenção de matar a vítima. Em depoimento à Polícia Civil de São Paulo, um deles, Luiz Felipe Feliciano Ergoroff, disse que cobravam R$ 180 por salto. Questionado sobre a divisão das funções, Luiz Felipe respondeu: às vezes a gente, tipo assim, não coloca, outro confere, às vezes um faz, o outro vem, vê se tá certo, era mais ou menos isso. Em seguida, foi questionado se era ele quem deveria ter colocado o equipamento de segurança ou feito a fiscalização. Respondeu que não se lembra. Outro preso, Maicon Fernandes Sintra, disse que participa do processo de checagem, mas ao ser questionado se lembra de ter feito isso com a Maria Eduarda, também respondeu que não. Segundo a investigação, a vítima portava uma câmera no momento do salto. O equipamento não foi localizado. Segundo o advogado dos 3 presos, eles não sabem explicar por que esqueceram o principal, a corda. Eles estão em estado de choque, eles não conseguem explicar o ocorrido, porque eles já estão há anos fazendo isso, nunca teve nenhum evento semelhante, e essa foi a primeira vez que aconteceu. O corpo de Maria Eduarda foi sepultado hoje em Jandira, região metropolitana. É um caso muito triste. É um caso sim, como a matéria falou, eles assumiram o risco, né? Eles assumiram o risco. Eu até antes da matéria eu tava pensando que seria culposo, né? Mas não, nesse caso eles assumiram dolo eventual. A questão aqui que pega é o seguinte. Eles não... É evidente que eles não... Longe disso. Ninguém vai querer fazer o que fizeram de propósito, né? É um caso trágico. Só que eu acho que um dos principais culpados ao lado dessas 3 pessoas, foram 3 pessoas. 3 pessoas que não viram a corda. E outra, se você tá vendo as imagens, pelo que eu tô vendo aqui, acho que é uma corda. Uma corda aqui. Não dá pra você arriscar sua vida dessa maneira. Que triste. A jovem, 21 anos. Maria Eduarda Rodrigues de Freitas. Do dia. Então, em resumo, qual é a minha opinião? É claro que nessa imagem aqui deve ter outras, né, imagens, mas me parece que é uma corda e o principal, não existe um protocolo de uma maneira leiga aqui falando.
eu acho que deveria ter mais cordas e as cordas com cores distintas, né? Até para você saber, realmente 2 cordas, 3 cordas a gente colocou. E por que eu tô achando que era apenas uma corda? Porque você não esquece de 3 cordas que você tem que colocar ali, né? Digamos que seja no dia a dia ali, tem que colocar 3 cordas. É o meu pensamento. Tô tentando imaginar o dia a dia para eles esquecerem, né? Muito triste. E pelo depoimento deles, de um deles ali, abre aspas. Às vezes a gente tinha tipo assim, não coloca, outro confere, outro coloca. Às vezes um faz, o outro vem ver se tá certo. Era mais ou menos isso, ou seja, não tinha um protocolo. E não somente eles são os culpados, eu tenho outro pensamento também. Essas empresas ou esse evento de você pular de bungee jump, rope jump, o que for, o que seja. Primeiro, ele tem que ser regulamentado, né? Essa palavra me fugiu. Regulamentado. Então e não somente regulamentado. Uma coisa que as pessoas, né? Eu vou nesse local saltar, pular, enfim, voar, o que for. Como que essas pessoas sabem que o local onde elas estão indo é um local onde teve fiscalização, onde é claro que você possa ver a procedência dos profissionais, dos equipamentos, né? Porque não é só regulamentar e fiscalizar. As pessoas que utilizam isso, elas precisam ter essa segurança, né? Seguimos. Lamentável. Meus pêsames. Imagens inéditas. Vídeo mostra momento da colisão entre 2 helicópteros no Rio. Acidente matou Oliver Tree e Gaspe. Esse aqui era o outro youtuber que eu falei pra vocês. Veja o que se sabe. Nesse caso que não, isso aqui é algo tão surreal, tão sem explicação até, podemos dizer assim, que não tem muito o que fazer. É claro, precisa ser investigado, precisa ver quem são os culpados, até porque existem protocolos, né, de segurança, etc. E de certo modo as famílias precisam ser indenizadas. É claro que isso
longe querer até mesmo de uma maneira distante falar que o dinheiro pode de alguma maneira suprir ou amenizar a dor que essas pessoas estejam passando, os familiares, longe disso. Mas há necessidade da punição, há necessidade e é o que essas famílias também buscam, né? A punição dos envolvidos. Pode ser problema mecânico, né? Acontece. Mas as famílias precisam de uma notícia, um retorno. Seguimos. Como eu falei, foi um final de semana trágico. Muitas notícias, porém foi trágico. Muito trágico. Eleições. Eduardo Bolsonaro sugere, abre aspas, rompimento geral com Novo após críticas de Zema. Moraes rejeita adiar julgamento de amanhã de Eduardo. Assim, ó, eu vou falar pra vocês uma coisa aqui, ó. O Eduardo Bolsonaro, ele mais atrapalha do que ajuda. Ele é o camisa 10 do time adversário. Se ele ficasse quieto, cara, ele tá lá nos Estados Unidos. Vai pra Disney. Vai passear. Não joga a favor do outro time. E tanto é que a minha tese, pra quem é de esquerda, se você é de esquerda e tá me ouvindo, qual que é a estratégia de vocês? É o Lula não fazer besteira, é a esquerda não fazer besteira. Por quê? Porque as eleições tá pra vocês. Tá pra esquerda, tá pro Lula, tá pro PT. Nesse momento, não tem uma pesquisa que apontou que o Lula perderia para Eduardo Bolsonaro. A não ser, se eu não me engano, e longe de mim querer mentir para quem me assiste, eu acho que teve uma pesquisa, mas ela foi regional. Aí sim, né? Se você fizer uma pesquisa em Santa Catarina, é 70% a favor do Flávio do que de Lula. Mas aí é regional. Certo? Bom, dito isso, ele é o camisa 10 do time adversário. Ele não ajuda. Ele não ajuda. Aí vocês falam, Rafael, Rafael, você está errado. Eu vou dar um argumento apenas. Um argumento. Que aí acaba com tudo. Paulo Figueiredo, que é um jornalista que talvez até ele, de certo modo, tenha sido perseguido de fato, né? Tem que avaliar caso a caso, tá? Porque
A gente tem que defender o jornalismo. O jornalista, ele tem que ter a livre expressão garantida. Mas esse é outro ponto. Esse é um ponto para depois. O que eu estou querendo falar aqui? O Eduardo Bolsonaro e todo mundo que joga contra a campanha bolsonarista, eles passam mais justificando, mais se defendendo do que qualquer outra coisa. Esse acabou. Esse é o motivo. Por que ele está atrapalhando? Toda hora eles precisam justificar, se defender. Eles estão na defensiva. Toda hora. E isso até quem se lembra do debate entre Lula e Bolsonaro, que o Bolsonaro foi criticado porque ele estava na defensiva. O Lula recém tinha saído da cadeia. E o Bolsonaro e o Lula conseguiu deixar o Bolsonaro na defensiva. Essa foi uma das grandes críticas ao Bolsonaro naquela época. Agora, de novo, eles são oposição, o governo faz lambança atrás de lambança e eles estão na defensiva. Você vê, a maioria do que sai na mídia é eles se defendendo. Ao invés de, como governo de oposição, eles estarem só acusando, batendo. E o governo atual na defensiva. Você vê, o governo atual tá assim, ó, só contando as horas. Vamos para 2 décadas de PT. E nós temos agora um governo bolsonarista, né? Que praticamente foram 2 anos de governo. Vamos jogar limpo aqui também, porque 2 anos foi pandemia. Mas eles tiveram apenas 2 anos de governo. Então, contra mais de uma década do governo PT. E eles estão na defensiva. Aí eu pergunto para vocês, o quão ruim politicamente você precisa ser para estar na defensiva. Eles não tinham, assim, ó, vamos ser sinceros aqui, eles não tinham que estar compartilhando vídeo, publicando nas redes sociais, defendendo ou justificando ou falando eles tinham que estar, cada publicação era acusando o governo atual. Tá difícil. Aí o Eduardo fala, vamos romper com o Zema. Se hoje, tá, o Flávio fala, eu quero que o Caiado seja o meu vice, eu quero que o Zema seja o meu vice. Eles vão ser. Quem vota no Zema vai votar no Bolsonaro no segundo turno. Quem vota no Caiado vai votar no Flávio Bolsonaro no segundo turno. Por quê? Porque são candidaturas que gostam do Jair Bolsonaro, né? Eles criticam Flávio, e isso aqui, se você é bolsonarista, você precisa entender isso. Eles estão criticando o Flávio Bolsonaro. Eles não estão criticando o Jair Bolsonaro. Enquanto essa campanha do Flávio Bolsonaro não entender isso, que ele está representando o pai.
Ele não está se representando. A mesma coisa a gente fala quando era o Haddad que estava representando o Lula. É simples, né? Portanto, eles precisam, isso aí é complicado, eles precisam aprender a fazer política. Mas é óbvio. Tem que saber fazer política. Seguimos. Sinal de supremacista. Órgão da FIFA pede afastamento de VAR que fez gesto considerado neonazista. Vamos ter que investigar isso aqui. Vamos ou não vamos? Vamos. Copa do Mundo. Monitor antirracista da FIFA pede afastamento de árbitro de vídeo após gesto neonazista. Durante a transmissão oficial da partida de estreia da Alemanha contra Curaçao, neste domingo, Shaw Evans, da Austrália, fez sinal de OK com a mão direita da perna direita. Vamos investigar isso? Em 2019, o gesto formado pelo polegar e pelo indicador unidos em círculo com os demais dedos estendidos foi incluído pela Liga Antidifamação ADL, organização sediada em Nova York, em sua base de dados de símbolos de ódio. Abre aspas. É evidente que esse oficial não deveria exercer mais nenhuma função nesta Copa do Mundo, declarou a Fari, que classificou o gesto como neonazista. O que o Brasil falou em campo. Bora pra valer! Costa. Não consigo entender por que eles colocam isso aqui. Sinal de OK invertido. Vamos pesquisar isso? O que isso quer dizer? Nunca ouvi falar nisso. Ó, esse aqui é o sinal, ó. São os assistentes do VAR, Hamza El Farid, Nicolás Gaio e Shaw Evans. Meio suspeito. Esse sinal aí é meio suspeito mesmo. Do nada. Meio suspeito, hein? E uma carinha de The Purge, uma carinha daquele filmezinho. Meio suspeito, né? Ou esse sinal não é o sinal de OK também? Tá tudo certo? Pois então. Fica a critério da audiência decidir. Seleção estreia hoje
protestos e eliminação para os Estados Unidos. A última participação do Irã na Copa. Irã chega aos Estados Unidos sob forte esquema de segurança. É verdade, tem que ter. Estados Unidos e Irã podem se enfrentar no Mundial? Veja as chances. É Copa do Mundo. Suécia goleia a Tunísia em grupo que cruza com o Brasil. Veja os gols. Era isso então aqui, né? Eu acho que era isso. Aqui no G1. Tem mais notícia aqui para baixo, mas eu acho que do portal G1 era isso. Vamos ver as mais lidas. E aí a gente finaliza. Ó, as mais lidas aqui do portal G1. Morte em salto sem corda. Veja o que funcionários presos disseram à polícia. Vídeo mostra o momento da colisão entre 2 helicópteros no Rio. Na estreia do Brasil na Copa, Endrick desabafa com Neymar. Se eu pudesse, eu entrava. Indica leitura labial. Abre aspas. Estão em estado de choque, diz advogado de funcionários presos por morte de jovem salto sem corda. 5. 7 atletas de time de basquete morrem em acidente de ônibus no Ceará. Dezenas ficam feridos.